Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Dia a Dia com Deus. Hoje é terça-feira e durante toda essa semana nós estamos mostrando alguns pontos de vistas diferentes a respeito do trabalho. Hoje o assunto é trabalho e família. E para isso estaremos conversando com o Dr. William Feres e a doutora Ruth Feres, aqui no Dia a Dia com Deus. E nessa semana nós estamos conversando a respeito de trabalho. Hoje o assunto é trabalho e família. Como conciliar isso, conciliar o tempo, a agenda. E eu estou aqui com o Dr. William Feres, ele é clínico geral, endocrinologista, homeopata, e a doutora Ruth Feres, casada com o Dr. William, ela é psicóloga, especializada em terapia individual, de casais e família. Tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Como é que é essa questão de conciliar o tempo de trabalho e família? Os dois aqui compartilham o mesmo espaço, mas como é que é essa relação, as prioridades, o que a gente pode compartilhar para quem está em casa acompanhando a gente? Ok, é uma relação bem gostosa. Bem cedo, a gente percebeu onde é que a gente gostaria de investir a nossa vida e o nosso tempo. E a primeira coisa que a gente começou a perceber é que se eu encher minha agenda com trabalho, eu posso encher 24 horas e ainda vai faltar tempo para mim desempenhar todo o meu trabalho. Então a primeira coisa que a gente começou a encher a nossa agenda foi justamente com nós dois, eu e ela. Afinal de contas, nós começamos nós dois. E depois a gente começou a perceber que vieram filhos, e vieram 4 filhos. E também conciliar tudo isso foi um aprendizado inicial. Mas que a nossa direção sempre foi família, nunca deixamos o trabalho realmente atrapalhar essa nossa relação. Então foi muito gostoso, a gente percebeu que a gente não precisa de muito para ser feliz, a gente precisa trabalhar, trazer o pão nosso de cada dia, mas a gente soube desde o começo dosar. Finais de semana, rejeitando propostas de trabalhos até atraentes, mas percebemos que a gente não precisa de grife, não precisa de marcas, a gente precisa de relacionamento, de abraços, de coisas gostosas assim que a gente chama de família, né? E o nosso relacionamento sempre foi muito gostoso, a gente procurou sempre criar, fazer assim, novidades entre nós, não é, Ruth? Uhum. E até a gente tem o nosso dia, fala um pouquinho do nosso dia. Bom, o William está falando do nosso dia. Deus fez de nós pessoas criativas e nós temos que aproveitar toda essa criatividade também no nosso relacionamento de família. É claro, também no trabalho, mas também no nosso relacionamento familiar ali. Nosso dia, toda quinta-feira nós saímos. Nós saímos os dois, é o dia do namoro. É proibido falar de negócio, de finanças, de filhos, de problemas, de saúde, de doenças. É proibido de falar sobre esses assuntos. E vocês podem estar me perguntando, falar sobre o que então? Né? Falar das mesmas coisas que nós falávamos quando namorávamos. Nós saíamos, a gente olhava para as estrelas, a gente elogiava o outro, a gente sonhava junto, construíamos castelos. E é isso que é namorar. Então toda quinta-feira a gente sai para namorar. Então é gostoso a gente colocar a nossa criatividade ali e ver o resultado dela. Eu lembro, por exemplo, quando os filhos eram crianças, nós saíamos, eu tenho 4 filhos, então uma vez por semana, toda quarta-feira, eu saía com eles 4 e cada quarta-feira era o dia de um, onde naquele dia eles eram especiais. Eles podiam escolher o que queriam, onde deviam ir, eles tinham certas regalias naquele dia. E foi gostoso porque todos se sentiam especiais, como na família o é realmente. Todos nós somos especiais. Ok, obrigado. Estivemos conversando aqui com o Dr. William e a doutora Ruth. E agora nós ouviremos uma mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior. Na história de Israel houve um homem muito focado no seu trabalho, mas que perdeu toda a sua família. E eu queria contar um pedacinho da história desse homem que foi o rei Davi para você. A Bíblia diz assim: e então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Essa é uma história triste de alguém muito bem sucedido, um rei
que havia consolidado a nação de Israel como uma nação que tinha um território demarcado, um exército bem construído, mas que perdeu a sua família. Porque no seu objetivo de conseguir tantas coisas e de ser tão bem-sucedido, não tratou do coração daqueles que ele amava. O que acontece nessa história é que há um problema de relacionamento entre os seus filhos, há uma situação muito difícil de um abuso sexual de um irmão com uma irmã, e o papai não faz nada, ele simplesmente faz de conta de que não aconteceu. Absalão toma as dores da sua irmã e mata o seu irmão, e o papai não faz nada, faz de conta que nada aconteceu. Absalão, por causa do assassinato do seu irmão, foge, vai para a casa do avô, e o papai não faz nada, porque o vovô é uma boa pessoa, uma pessoa madura, sabe muito bem como agir, ele vai ajudar o meu filho, e ele não faz nada. Passam-se anos. O filho fica angustiado porque quer voltar para casa, encarar nos olhos o papai. E ele então articula uma situação de tal maneira que o general, amigo do papai, possa trazê-lo. Ele fica perto do papai, se apresenta para o papai lhe dá um beijo e não fala nada. E aquele homem vai construindo dentro de si uma mágoa, uma amargura, uma dor tão grande com aquele pai, que um dia ele promove uma revolução para tomar o reino das mãos do seu pai. Uma guerra entre pai e filho, exército do pai e exército do filho, conselheiros do pai, conselheiros do filho. Mas lá no fundo do coração existia só um pai e um filho, perdidos na história do tempo, no meio das tentativas de sucesso que tinham construído para a sua vida. O final da história é triste. O exército do pai ganha do exército do filho e o filho é morto em campo de batalha. E quando chegam os soldados felizes para dizer para o papai que a guerra foi ganha, o papai não sabe se fica contente ou triste, ao contrário, ele entra em pânico e diz: Absalão, meu filho, como eu desejava morrer no seu lugar. Queridos, essa é uma história do passado, mas que tem profundas raízes no presente. Essa é a história das drogas dentro da família, da separação do casamento. Essa é a história de pais e filhos arrebentados, de esposos e esposas doentes. Essa é a história de pessoas que se amam, que sofrem, mas distanciadas por projetos de vida. A palavra de Deus nos ensina que os nossos projetos de vida, eles, se estiverem firmados apenas nas coisas, naquilo que construímos, no nome que queremos deixar para a história, eu quero dizer para você que eles são tremendamente vazios para a nossa alma. Porque o que dá sentido à nossa vida são os nossos relacionamentos. A tua história, querido, deixa de ter sentido se os teus relacionamentos não forem significativos. Eu lembro do meu avô, e o meu avô tinha um quadro colocado na sala, onde tinha um time de futebol, e ele então estava lá no meio daquele time. E ele colocava bem no centro da sala, porque era o seu orgulho. Ele tinha sido jogador profissional de futebol na Copa Formiga de Futebol. Você já ouviu falar da Copa Formiga de Futebol? Nem eu. Também não tinha ouvido, a menos que o meu avô me contasse. Então eu disse, esse foi o primeiro campeonato profissional. Interessante é que o vovô morreu. E a vovó então teve que mudar daquela casa. E ela então ofereceu o quadro para todos os seus filhos. Alguém de vocês quer o quadro do vovô da Copa Formiga de Futebol? Ninguém quis. Hoje aquele quadro está lá exposto na galeria do São Paulo Futebol Clube, porque era o time em que ele atuava naquela época. Mas ninguém quis, porque não tinha sentido a Copa. Agora, as lembranças que nós temos do relacionamento com o vovô,
ele nos levar a pescar, nos levar a caçar, ele contando as histórias da sua família vindo da Espanha para o Brasil e se escondendo na Argentina, depois caminhando para cá. Estas nós guardamos no coração. Qual é o legado que você tem deixado para os seus queridos? A Bíblia nos ensina que o legado que você vai deixar não é uma herança, mas é o teu coração, a tua vida, a tua história. Por isso, priorize a sua família e construa um legado que tenha sentido para toda a vida da sua descendência. Que eles não lembrem dos lugares, nem das coisas, mas que lembrem de você e que digam: que bom, que gostoso, a marca de vida que nos foi deixada pelo papai, pelo irmão, pela mamãe, por você. Que Deus lhe dê graça para que esse choro de Davi não aconteça na tua vida. Que Deus o abençoe. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Obrigado pela sua audiência, continue a acompanhar essas matérias a respeito do trabalho e no programa de amanhã, quarta-feira, o assunto é primeiro emprego. Amanhã estamos de volta, 1h30 da tarde aqui na Band.